Boa tarde a você que acompanha a Canção Nova. Iniciamos nosso boletim de notícias especial para falar da morte de Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova. Sobre a saúde do Monsenhor Jonas Habib, ele sofria de um mieloma, lutava contra o mieloma e precisou ser hospitalizado várias vezes. A última delas durou cerca de 30 dias, quando recebeu alta na última quinta-feira, dia 8 de dezembro. Uma frase ficará para sempre em nossos corações: mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Monsenhor Jonas Habib tratava um mieloma. A descoberta foi em 2021, durante a investigação de uma anemia e alteração nos rins. Um mal-estar o levou a ser internado em São Paulo. Foi preciso um cateterismo e a colocação de 2 stents. Após um mês de internação e uma melhora nos exames, ele foi liberado para continuar o tratamento em casa. E no dia 28 de maio, Monsenhor Jonas foi recebido com festa na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Ao longo do tratamento, com imunidade baixa, enfrentou também episódios de pneumonia. E durante sua enfermidade, viveu o que sempre pregou: mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Continuou celebrando a Santa Missa e pregando de sua casa, com transmissão pela internet. Padre Jonas, lança-te para frente. Corre direto, Padre Jonas, para a meta que está no alto e que Deus quer te dar e para te chamar para Cristo Jesus. E o que sempre fez para grandes multidões de forma presencial, não hesitou em fazer com ousadia para multidões que o acompanhavam agora pela internet. Esses meus irmãos e minhas irmãs, que não tiveram, Senhor, ainda esse encontro pessoal contigo, dá-lhes essa graça. Ao longo da vida, outras situações de saúde acometeram o fundador da comunidade Canção Nova. Após anos de entrega ao reino de Deus, Monsenhor Jonas Habib atravessou um grande desgaste físico e mental. Que acima de tudo nós somos gente, Senhor. Somos apóstolos, sim, somos apóstolos. Mas antes de ser apóstolos, nós somos gente. Ele teve um desgaste muito forte, sim, físico, como eu já falei, né? Emocional, vamos dizer, uma noite escura. A obra Canção Nova ia crescendo, tinha crítica externa, tinha dificuldades internas. Então tudo isto nos coloca diante de uma situação de dúvida, uma situação de insegurança. Vamos terminar, vamos continuar o caminho. Então, são estes momentos que é necessário que alguém nos ajude a fazer um discernimento. À época, em entrevista para a TV Canção Nova, comentou sua situação. Eu vejo que o meu tempo que Deus me concedeu e para a qual Ele me empurra é esse justamente, né? Não de grande ação, mas de estar mais recolhido, de estar mais em contato com o Senhor e ser realmente um agente que trabalha muito e reza muito. Essa é a minha situação nesse momento. Deus quis uma pausa e estou nas mãos da providência. E é a providência que sabe, né, o que é o melhor para mim, o que é melhor para o nosso povo. Estou disposto realmente a obedecer a ordem de Deus. A nossa casa teve que passar por um momento de grande transformação, mas não se podia ter televisão ou rádio ou qualquer outro som dentro de casa, porque tudo isso fazia um mal muito grande. Ele não conseguia ouvir nem o som dos passarinhos. Mas o grande sofrimento deste tempo foi o deserto na vida espiritual.
próprio de quem atravessa uma noite escura. No tempo da minha enfermidade, como foi o meu relacionamento com Deus? Eu diria terrível. O que mais me fez sofrer na minha enfermidade foi justamente isso. Eu era como alguém que buscava no ar, tentando pegar Deus e não conseguia. Eu estava num vazio enorme. Eu nunca parei de rezar. Eu rezava o ofício divino, que todos os padres rezam. Eu rezava as orações de um bom cristão. Eu rezava bastante, inclusive porque não podia fazer outras coisas. Eu rezava bastante, mas tudo no vazio. Eu não sentia nada. O tempo de dor foi também de muitos frutos, todos colhidos com oração em favor dos outros. Para mim, eu não conseguia nada, mas eu ficava contente. Os outros estão sendo beneficiados e Deus está sendo servido. Então, foi uma aventura de fé que eu vivi na minha enfermidade. Como eu digo, foi terrível, foi duro mesmo, mas ao mesmo tempo foi muito lindo. O proveito espiritual que eu tirei dessa experiência não dá para contar. Eu não imaginava o Padre Jonas voltando a pregar. É como se ele estivesse à beira da morte, mas voltou. E no Hosana Brasil, daquele mesmo ano, pôde cantar as vitórias de Deus em sua vida. Eu quero mostrar diante de todos vocês o meu agradecimento, o meu profundo agradecimento do fundo do meu coração ao Senhor por estar completamente restabelecido. E isto é graça do Senhor. Já no início do seu ministério sacerdotal, enfrentou também a tuberculose. A doença foi resultado de tanta dedicação à missão com os jovens, em encontros realizados em Campos do Jordão, São Paulo. As confissões dos jovens eram à noite. E depois das confissões, ainda os dirigentes se reuniam para rever o dia e alinhavar o dia seguinte. Consequência, eu acabei ficando tuberculoso. Ainda como seminarista, no 4º ano de teologia, uma doença misteriosa quase o impediu de ser ordenado. Tinha uma dor de cabeça muito grande. E os meus olhos pestanejavam e eu não conseguia ler. Eu passei por vários médicos. A doença o fez sair do seminário em São Paulo e ir para uma cidade no interior, Lavrinhas. Neste contexto, o Padre Jonas é convidado a participar de uma Mariápolis em Lorena, onde viveu uma forte experiência espiritual, o encontro pessoal com Jesus, um grande marco em sua vida. Após isso, eu criei uma nova coragem e eu não fui só o diretor, fui o inspetor que era acima dele. E disse, mas eu não posso me ordenar? Ele respondeu, se você fizer os exames de primeiro semestre e passar, você pode ser ordenado. Muito dedicado, ele conseguiu ser aprovado e foi ordenado no dia 8 de dezembro de 1964. Depois da ordenação, uma melhora inexplicável pôs fim àquela doença. E fiquei perfeitamente bem. O que foi que aconteceu? Aquele meu encontro pessoal com Cristo não só me deu o encontro pessoal com Ele, não só me deu a possibilidade de voltar aos estudos e à ordenação e curou a minha doença, que ninguém mais foi capaz de saber o que aconteceu comigo com aquela doença tão esquisita. A saúde dos olhos de Jonas já havia sido ameaçada por outra enfermidade séria, o tracoma, quando ele tinha apenas 2 anos de idade. E o tratamento correto trouxe a cura da doença. Minha mãe contava que eles vieram para pagar as dívidas dos olhos do Jonas. Eles vieram morar na Barra Funda, num porão,
Meu pai começou a trabalhar de pedreiro. A vida do pequeno Jonas foi marcada por milagres desde o seu nascimento. Uma complicação no trabalho de parto não permitia que o bebê nascesse. A criança coroou, mas não nascia. O laudo do médico foi esse: vamos salvar a mãe, porque a criança não tem possibilidade. A mãe, Dona Josefa, recorreu à intercessão de Dom Bosco, de quem ouviu falar no quarto ao lado. Disse: Dom Bosco, eu não conheço o senhor, mas eu peço a sua intercessão, a sua intervenção. Faz com que esse menino nasça. Ele vai chamar-se Jonas. Gente, é uma coisa impressionante. Foi questão de minutos. A minha mãe já estava gritando, porque a criança já estava vindo. O que as parteiras não conseguiram, o que o médico não conseguiu, a criança veio. Eu não tenho dúvida, foi a intercessão, a intervenção de Dom Bosco. E o seu pai espiritual, desde o nascimento, inspirou a vocação desta vida que era tão querida por Deus. Uma vida a quem seria confiada uma grande missão. Uma vida que arrastaria multidões para Deus. Fecunda em filhos espirituais, em frutos de santidade, que a igreja reconheceu e aprovou. Eu espero passar o 100, mas não sei se eu passo. Esse desejo era também de uma multidão de fiéis, de gerações inteiras que foram alcançadas pelo seu ardor missionário, mas que também aprenderam com o Senhor que o bonito mesmo é realizar os sonhos de Deus, que nossa vida deve seguir em direção ao céu e que é proibido estacionar. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir, e eu não me canso de cantar. E que nós nunca nos cansemos de cantar e nunca estacionemos, continuemos a caminhar. A morte de Monsenhor Jonas Habib também foi assunto entre religiosos e instituições e movimentos da Igreja Católica. Não foi uma segunda-feira comum. A morte de Monsenhor Jonas Habib gerou tristeza e lamento. Nas redes sociais, Padre Joãozinho disse: "Obrigado, Senhor, por ter me concedido a graça de conhecer esse homem santo." Padre Alberto Gambarini afirmou: "Eu recebi meu chamado ao sacerdócio depois de participar de uma experiência de oração no Espírito Santo, coordenada por Monsenhor Jonas." Padre Edson Ribeiro escreveu: "Monsenhor Jonas Habib foi uma das maiores vozes de evangelização que esse país já viu." Padre Marcelo Rossi publicou: "Profeta de nossos tempos, um amado de Deus." Padre Reginaldo Manzotti lamentou a morte do fundador da Canção Nova, pioneiro na evangelização através dos meios de comunicação e um dos grandes percussores da renovação carismática no Brasil. No Twitter da RCC Brasil, mais uma mensagem de pesar. A Renovação Carismática Católica do Brasil eleva aos céus o seu louvor a Deus pela vida, chamado testemunho e entrega total de nosso queridíssimo Monsenhor Jonas Habib. O arcebispo de Belo Horizonte, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Azevedo de Oliveira, expressou condolências. Nos unimos aos membros de toda a sua obra, iluminados pela certeza que ouviu seu Redentor. Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. A Associação Católica de Comunicação se solidarizou. Pedimos a Deus força e serenidade que consigam superar tamanha perda. A Associação do Senhor Jesus divulgou: nosso amigo, Monsenhor Jonas Habib, fez sua Páscoa. Nos unimos em oração a toda a comunidade Canção Nova. Já a Associação Evangelizar disse: ele nos exemplificou a cada gesto o que significa realmente o amor ao próximo, a acolhida, a solidariedade e uma vida fundada em Deus. O Santuário Nacional de Aparecida também lamentou que Maria, nossa mãe, o receba de braços abertos para a vida eterna e rezemos por sua Páscoa. A comunidade Betânia recebeu com tristeza a notícia do falecimento de Monsenhor Jonas Habib, com 85 anos, fundador da comunidade Canção Nova. A comunidade Shalom afirmou ter um carinho muito especial por Monsenhor Jonas.
Sua amizade e apoio foram muito importantes para o Shalom, destacaram. A obra de Maria afirmou: Padre Jonas, um profeta, pai, amigo, diretor espiritual, um grande dom de Deus. A comunidade católica Colo de Deus disse que Monsenhor Jonas é um luzeiro, um farol para essa geração. A Faculdade Derroniana se solidariza com toda a família e a comunidade Canção Nova. O arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, falou do legado de Monsenhor Jonas Habib ao repórter Flávio Rogério. O cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, acompanhou de perto toda a evangelização proposta pelo Padre Jonas aqui na cidade. Dom Odilo, qual que é o legado do Monsenhor Jonas Habib? Monsenhor Jonas, durante muito tempo, trabalhou na evangelização querigmática, nos retiros, no carisma, na renovação carismática. Depois iniciou a Canção Nova, que se tornou uma associação pública de fiéis, com grande organização, tem um reconhecimento pontifício. Ele se dedicou longamente, portanto, à evangelização, sobretudo através dos meios de comunicação, as mídias sociais, e envolvendo de maneira muito especial os jovens, as novas gerações. Eu acho que esse é o principal legado que ele nos deixa como evangelizador moderno, um evangelizador no ritmo do tempo, conforme é muito necessário em nossos dias. O legado de Monsenhor Jonas é indiscutível, é muito grande, não só para São Paulo, mas para a Igreja. Muito obrigado, Dom Odilo. Flávio Rogério, de São Paulo. E Monsenhor Jonas Habib unia a Igreja através da simplicidade. Deixou um legado de amigos por onde passou. Veja na reportagem de Alan Toledo. Acostumei meu coração a confiar sempre, em tudo até o fim. Monsenhor Jonas Habib chegou ao final de sua jornada terrena, 85 anos entregues à vontade de Deus. A vida em comunidade gerou respostas claras para perguntas difíceis. Eu tinha dúvida como deveria ser meu nome. João Carlos Almeida ou Padre Joãozinho. Eu não era padre ainda. E Padre Jonas, numa atitude profética, escreveu em um pedaço de papel: seu nome será Padre Joãozinho. Eu nunca contei isso para ninguém. Mas nesse momento em que Padre Jonas celebra a Eucaristia lá no céu, junto com o Padre Léo, eu quero me unir ao louvor e à dor de todos os seus filhos, me sentindo também um pouco filho deste profeta do amor. Este homem que deixou rastros de luz, que me ensinou tantas coisas. A hora de falar, a hora de cantar e a hora de rezar. Que Padre Jonas reze conosco lá do céu. Hoje, somos um pouco mais tristes por não termos Padre Jonas conosco, mas somos gente feliz por termos um intercessor junto a Deus. Obrigado, Padre Jonas. Nos passos do Senhor seguiu a missão, lançou as redes onde o Pai o mandou, lavrinhas. Depois deu vida à Canção Nova, redes preenchidas com uma certeza: levar almas para o reino de Deus. Ele marcou a vida da juventude na igreja. Eu estava junto. Começamos juntos em 69. Então hoje eu olho para o Padre Jonas, que já está no céu, como um novo intercessor da fé. Que ele entrou para o céu hoje. E sei que agora temos um profeta intercessor entre nós. Saudade, Padre Jonas. Do santuário dedicado ao primeiro santo brasileiro, as lembranças se misturam à história. Monsenhor Jonas se consumiu da evangelização e hoje cremos em um encontro de santidade. Recordo-me que trabalhava numa empresa e um dos meus primeiros salários foi destinado para comprar uma antena parabólica, porque o grande sonho era de termos em casa a TV Canção Nova, evangelizando a mim e a toda a minha família.
Por isso, hoje, eu quero expressar a profunda gratidão por tudo aquilo que Monsenhor Jonas Abib semeou no coração de milhares de pessoas. Sacerdote, missionário e pai, Jonas tinha o sorriso no rosto e jamais teve saudades de Deus, pois ao seu lado viveu, almejava o céu e este hoje é o seu lugar. Ele ensinou muita gente, dizendo que o céu era o destino de todos nós. Eu fiz muitas canções com ele, falando disso. Estou com saudade de Deus. Por favor, me levem de volta, eu estou com saudade de Deus. Sabem quem me motivou a fazer essas músicas? Padre Jonas. Eu cresci pensando nesse jeito de evangelizar. Num hino vibrante de glória e louvor, num mundo que diz gratidão ao seu Criador. Histórias que nos emocionam, testemunhos que falam ao nosso coração. A comunidade Canção Nova, em sua missão evangelizadora, também avançou além fronteiras e chegou a Portugal. Monsenhor Jonas Abib é lembrado com palavras carinhosas de quem acolheu a comunidade em terras portuguesas. Dom Serafim Ferreira e Silva, bispo emérito de Leiria Fátima, recorda o encontro que teve com o fundador da Canção Nova. Uma amizade que surgiu pelas mãos da Virgem de Fátima. Dom Serafim Ferreira e Silva, bispo emérito de Leiria Fátima, foi quem acolheu a Canção Nova em Portugal, em 1998. Ele testemunha o que viu da pessoa de Padre Jonas Abib, fundador da comunidade, quando esteve nos inícios da missão Além Brasil. O que é que eu posso dizer? Que é um grande homem. Não só o aspecto físico, mas a grandeza da alma. Um homem bom, inteligente, sincero, humilde, com muita esperança, aberto ao espírito, de origem oriental, sob o aspecto dos seus familiares, mas tem a marca do São Francisco de Sales. Dá muita atenção às pessoas, a começar pelos mais novos, sem esquecer os velhos. Traços ainda de um verdadeiro anunciador da radicalidade do Evangelho. Se trata de um profeta, um apóstolo, um santo. E porquê? Porque todos são santos, mais ou menos. O Padre Jonas é um santo. Será canonizado mais tarde. A canonização não é santificação, porque se não for santo não é canonizado. E a paixão pelos jovens, de uma maneira geral, o sentido comunitário, até por ter sido de uma congregação religiosa, estar ao serviço da Igreja, que é uma sociedade. Depois esta abertura pneumática, carismática, e, vamos dizer, num resumo, a ficha pessoal do meu amigo, que eu admiro, Jonas Abib. Depois de uma peregrinação a Fátima em 1992, Padre Jonas volta ao Brasil e comenta com a comunidade sobre um desejo que Nossa Senhora colocara em seu coração. Após 5 anos, retorna a Portugal e, com a ajuda de uma religiosa, irmã Maria Etienne, Dom Serafim acolhe a Canção Nova na Diocese de Leiria Fátima. O então bispo da diocese acompanhou os primeiros passos da Canção Nova no país. Inicialmente, na paróquia de Calvaria. Cerca de 2 anos depois, passam para uma casa junto ao seminário de Leiria e começam a promover encontros de oração e a fazer transmissões televisivas experimentais, bem como algumas gravações musicais. Muitos foram os desafios, como sempre também foi na vida do fundador. Contudo, o bispo relata o que percebia das atitudes do sacerdote. Um homem muito sensível, mas não se irritava muito, conseguia ocultar a irritação interior. Podia acontecer uma contrariedade, mas ele engolia e ficava pensativo, aberto ao Espírito. Conseguindo o dom do Espírito Santo, a fortaleza estava nele,
mas a humildade também estavam nele. Portanto, a imagem que eu tenho é que era um homem profeta, um homem que não procurava subir os degraus para ser doutor, importante, não. E essa é a imagem que ficou, que mantenho. Em maio de 2001, a televisão transmitiu pela primeira vez uma peregrinação aniversária de Fátima. No ano seguinte, adquiriram na cidade a atual Casa de Missão, onde estão a TV, rádio e internet. Dom Serafim sempre também constatou a presença de Maria na vida de Padre Jonas. Eu recordo que o Padre Jonas não é que parecesse uma criança, mas a sua juventude carismática veio ao de cima, por osmose. E então, diante da mãe, da imagem da capelinha, na abertura ao Espírito Santo, abrindo o horizonte da comunidade Canção Nova. Porquê? Porque já não é só brasileira ou só portuguesa, já está em muitas nações ou estados independentes. Uma viagem ao Brasil há alguns anos foi sinal de gratidão e de grande consideração pelo amigo Jonas Abib. E quando ele adoeceu, eu fui de propósito à Cachoeira Paulista. Para quê? Para lhe dar um abraço. Falar, não era preciso falar, porque o meu abraço resumiu toda a amizade. E não só, toda a gratidão. Porque estou-lhe grato por ter sido o pai, o transportador da Canção Nova, rádio, televisão, comunidade, espírito carismático, tudo isso para Portugal. E ao receber o meu abraço, o meu sorriso, a minha amizade, percebeu tudo. Não foi preciso dizer mais nada. E se éramos amigos, eu fiquei mais amigo. E imagino que ele também sabe que está aqui um padre, colega dele mais velho, admirador, que agora tem mais tempo para pensar, recordar. Irmão e amigo, eu te serei. E agora nós vamos chamar o repórter Emerson Tercini, que está no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, na sede da Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, onde acontece o velório. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos os que acompanham a nossa programação neste momento. Falamos aqui direto do Centro de Evangelização da Canção Nova, onde ocorre desde as 4 horas da manhã desta terça-feira o velório do Monsenhor Jonas Abib, fundador desta comunidade tão querida que é a comunidade Canção Nova. Então, por volta de 4 da manhã, o corpo chegou aqui no Centro de Evangelização e desde então tem sido velado aqui neste espaço que é confortável, está preparado para receber a todos. E uma informação importante: o velório aqui no Centro de Evangelização vai até o dia de amanhã, quarta-feira. Então, durante todo o dia, você de perto, de longe, tem a oportunidade de vir aqui prestar a sua última homenagem ao Monsenhor, porque na quinta-feira, a partir das 6 da manhã, haverá um cortejo daqui do Centro de Evangelização até o Santuário do Pai das Misericórdias. E lá também vai continuar o velório, vai ter a missa de corpo presente e o sepultamento na Sala das Graças Alcançadas. Então, oportunidade única para nós, então, prestarmos esta última homenagem ao nosso querido Monsenhor Jonas Abib. E para falar sobre o Monsenhor, nada melhor do que conversar com a Paula Guimarães. Paula, obrigado por aceitar o nosso convite. Paula, que apresenta o Sorrindo para a Vida, é missionária da comunidade Canção Nova. A gente falava que você chegou aos 19 anos aqui na comunidade. Imagino que foram muitas histórias com o Monsenhor, não é mesmo? Seja bem-vinda. Obrigada. É um dia difícil para nós, né? Mas um dia de esperança. A gente estava conversando aqui nos bastidores que o Evangelho faz isso e o Padre Jonas viveu a vida dele inteira para divulgar esse Jesus que ele conheceu. E a experiência foi tão linda para ele que ele não guardou para ele, e o sim dele para Deus multiplicou e chegou na gente. Então, é uma mistura da gente não estar acreditando que está acontecendo e, ao mesmo tempo, entendendo que ele descansou, porque realmente estava muito difícil no sentido da doença que ele estava enfrentando, o tratamento, né? E ele descansou. Mas Deus foi tão generoso com o Padre Jonas e conosco, né? Que trouxe ele de volta para casa, no Osana Brasil, no dia da Imaculada Conceição. E ele pôde descansar na cama dele. Então são sinais para nós, né? Muitos sinais. E enquanto eu estou aqui, desde do momento que a gente estava preparando o corpo dele, me veio um filme, né?
desde o dia que ele me acolheu aqui. Padre Jonas sempre acreditou no jovem. E eu um dia mostrei para ele uma fita do primeiro programa de rádio que eu fiz. E eu tinha 19 anos. Eu falei, Padre Jonas, como é que o senhor tem coragem de colocar uma menina de 19 anos para falar nas suas rádios? E ele falou, eu acredito em você, minha filha, eu acredito. E eu preciso acreditar no jovem, acredite também. Então a gente tem esse sentimento de que não para em nós essa missão, né? Essa missão continua. O Monsenhor Jonas, ele não foi embora, né? Só dessa dimensão, mas ele vai permanecer vivo no nosso coração. Não resta dúvidas. E para a gente fechar, o que passa pela sua cabeça ao saber que aqui é a casa de Maria e junto de Maria um novo intercessor para todos nós, sobretudo para a Canção Nova? Eu partilhei na missa de manhã porque eu preparei a minha palestra do Osana Brasil e eu tinha preparado sobre Nossa Senhora, que foi o tema que me deram. Mas quando eu cheguei aqui no centro de evangelização, eu só conseguia contar a história do Monsenhor Jonas, de fé, de coragem. E a coragem do Padre Jonas e a fé dele começou assim, pequena, como uma fita cassete, como pequenos encontros, depois rádio, aquisição de rádio. E depois o desafio agora não é só de rádio, é de televisão. Depois foi do Capelão de Sapê para o Rincão do Meu Senhor, nos espaços aqui que a gente tem de evangelização. Depois esse estádio aqui, né, o maior vão livre da América Latina. O nosso desafio é do tamanho desse aqui. E Deus não quis parar. Deu para o Monsenhor o desafio de construir o Santuário do Pai das Misericórdias com 30 metros de altura. E agora vendo ele, nesse momento que a gente pede o Monsenhor, eu falei para o meu marido, eu falei, Felipe, o tamanho do desafio que a gente vai enfrentar é o tamanho da ausência do Padre Jonas, mas também é a certeza da intercessão dele, que ele vai ficar conosco e que Deus está conosco, né? E essa missão continua. Não resta dúvidas. Obrigado, Paula, mais uma vez pela sua participação. Deus abençoe, força e coragem para todos nós. E a você aí de casa, continue conosco. O Reinaldo, Adriano, volto com vocês aí no estúdio. E seguimos aqui no Centro de Evangelização, acompanhando o velório do nosso querido fundador, Monsenhor Jonas Habib. Para nós que queremos, a vida nunca é tirada, mas sim transformada. Deus abençoe a todos. Obrigado, Emerson. E para que você, que faz parte da família Canção Nova, possa estar presente aqui e se despedir do nosso querido pai fundador, o Sistema Canção Nova de Comunicação permanecerá na cobertura das exéquias. Outras informações você terá no jornal Canção Nova Notícias, edição especial que hoje vai ao ar às 8 horas da noite. Nós esperamos por você, uma boa tarde e até lá.